De mãos atadas, de pés descalços, com você meu mundo andava de pernas pro ar. E aí, Misãs e Lovers? A música da introdução já entregou o tema do vídeo de hoje, né? Nós vamos falar da galera que anda com os pés descalços na África do Sul. E aí você pode estar se perguntando, né? Mas minha filha vai fazer textão, no caso, videozão, só porque alguém tá andando descalço? Eu faço isso em casa todo dia, eu não tô entendendo. Mas acontece que isso foi das coisas que mais me intrigaram na África do Sul. E não me entenda mal. Eu não tô falando de ter sido a coisa que mais me impactou. Tem outras coisas que mexeram muito mais comigo, né? Me sensibilizaram muito mais. Ver, sentir, testemunhar, experienciar as marcas do apartheid é uma coisa incomparável, por exemplo. É tudo ainda muito recente, muito vivo, né? 1994 foi há pouco tempo atrás, né? Principalmente quando a gente fala de eventos históricos. Mas, de alguma forma, eu tenho referência do absurdo da violência, da injustiça, do racismo, da covardia, da maldade realizada contra a população negra. Tinham, sim, coisas que me tiravam de órbita, né? Mas normalmente, quando eu via, presenciava, testemunhava alguma atitude racista, costumava vir também um referencial brasileiro. E acaba que a gente acha estranho algo que os nossos olhos, o nosso olfato, o nosso paladar ainda não testemunhou, né? Não percebeu, não viu, não sentiu. Assim. Vai explicar gosto de piqui para os outros, para você ver. Tem um que eu acho ótimo, né? Que é o açaí. O pessoal costuma falar que tem gosto de terra, né? Assim, pra trazer ali, pra explicar, açaí tem gosto de que terra? Então é isso, né? A gente estranha algo que a gente nunca viu e precisa de um tempo ali pra acostumar com aquilo. Né? É muito louco, né? Porque quando eu contava pra eles a forma que a população negra foi e é tratada no Brasil, eles ficavam muito chocados, assim. Essa imagem que o Brasil tem no exterior de ser um país miscigenado e feliz é muito forte. Mas eu lembro da vez que a gente fez a exposição de um filme chamado Os 12 Trabalhos. O evento era para celebrar o mês da consciência negra e a plateia ela era formada basicamente de sul-africanos, mas também tinham pessoas de outros países da África. E o filme foi rolando, né? Eu escutava um burburinho aqui, uma conversinha ali. E fazendo um resumo rapidinho, assim, do filme, ele conta a história de um jovem negro que acabou de sair de uma instituição infantil e está tentando conseguir um emprego. E para isso ele tem que realizar 12 tarefas, né, 12 trabalhos. Um deles é entregar uns papéis num prédio comercial mais chiquezinho. O cara, para quem ele deveria entregar os papéis, ele devia estar lá no 20º andar, eu não lembro direitinho, não, mas era um negócio alto. Só que o elevador de serviço estava estragado e o segurança do lugar ele não deixa o menino usar o elevador social. Nessa hora, geral se manifestou. Foi um negócio. Uau! Eles ficaram muito indignados. Você ver, você perceber, você presenciar, você sentir uma segregação desse nível acontecendo nos dias atuais, isso é indigesto. O filme é de 2006, mas a gente vê isso acontecendo em 2025. Eu não tive a mesma reação deles. E eu não normalizo essa violência, esse racismo explícito. Mas o meu olho tá habituado a essa cena, né? Eu acabo vendo realmente a força do racismo estrutural brasileiro. Essa volta toda foi só para dizer que quando eu falo que ver as pessoas descalças na África do Sul foi uma coisa que me chocou profundamente. Eu me refiro ao fato de que, ao ver aquilo, o meu cérebro ele não conseguia entender, explicar, justificar aquela cena. E tudo isso começou num dia que eu tava num restaurante de um shopping mais chiquezinho. E aí eu vejo vir um homem branco de uns 40 anos, usando uma bermuda e uma blusa. Mas esse homem tava descalço. Eu não sei o que me assustou mais. O fato daquele homem adulto tá andando descalço num shopping ou a falta de espanto das outras pessoas ao meu redor. Quando eu percebi que o incômodo era só meu, eu saquei que tinha algum componente cultural muito significativo ali.
Assim, na minha vida, eu até já tinha visto homem adulto descalço andando em shopping. Mas necessariamente eram pessoas em situação de rua que estavam ali ou para pedir dinheiro ou para pedir comida. Aquele homem claramente não estava em situação de rua e parecia ser uma pessoa com um bom poder aquisitivo. Só que escolhia não usar sapato, não usar chinelo. Depois disso, eu comecei a ver muitas crianças e adolescentes brancas sem chinelo nesses shoppings, assim. E nem essa foto aqui, ó, que foi tirada num café num shopping mais chiquezinho também. O mais comum, na realidade, eram crianças e adolescentes mesmo. Adulto acontecia em menor proporção. O meu estranhamento, ele acontece porque se isso fosse no Brasil, um homem branco de classe média, classe alta, ele nunca estaria num shopping descalço, tomando seu cafezinho na Starbucks. E olha que o Brasil, ele é um país em que a pobreza, ela é racialmente mais distribuída quando comparada com a África do Sul. O esqueleto, a estrutura é a mesma. Riqueza e pobreza têm cor. Se você for nos bairros de gente rica, a maioria das pessoas morando ali é branca. Esses dias eu fui dar uma aula particular para um aluno adolescente num desses bairros. Eu tava lá na calçada, assim, esperando meu horário. E aí, quando eu olhei pro lado, assim, o aluno tava vindo, porque ele também tava chegando naquele horário. Eu falei, ótimo, que a gente já entra, eu não preciso passar, né, pelas 500 verificação da portaria, né, tirar sangue. Essa portaria tinha 2 portas, então na primeira, do lado de fora, já tinha lá o aparelhinho que fazia reconhecimento facial da pessoa que entrava. Aí tinha uma outra porta, né? Não é uma só, não. E aí depois que você passasse da segunda, você conseguiria ter acesso ao elevador para ir para onde você tem que ir. Na primeira porta, lá, o aparelhinho fez o reconhecimento do menino, aí entramos eu e ele, a gente lá trocando ideia, já perguntando, e aí, meu filho, não sei o quê, bababá. A gente ficou um tempinho preso, né, entre a primeira porta e a segunda. E aí, já do lado de dentro do prédio, uma funcionária que eu imagino que seja funcionária da limpeza, ela deu uma olhada. Foi um movimento rápido, mas eu já tô aqui, ó, véia de guerra de dar aula em prédio de gente chique. Eu já me habituei aos olhares. Foi um negócio muito rápido, mas ela tava assim, encostadinha na parede, aí ela já fez assim, olhou pra mim, olhou pro menino, olhou pro segurança. E aí, na hora que eu vi isso, num tom de brincadeira, eu falei assim: ah, lá tá até olhando pra mim. Falei pro menino, né? E aí ela falou assim: não, nada, eu tava olhando longe. E aí vem aquele questionamento, né? Será que se fosse uma mulher branca, ela também estaria olhando longe? Porque assim, gente, eu não tava mal vestida, sabe assim? Mas obviamente eu não pertenço àquele lugar. E tô falando de um lugar de um super privilégio. Eu tenho um tom de pele claro. Isso me permite transitar com muito mais fluidez pelos lugares, pelos espaços. Imagina se fosse uma pessoa negra de pele retinta. Não passava nem da primeira porta. Então, bairro de rico é para branco, bairro de pobre é para negro. E quando eu falo que a pobreza ela é racialmente mais distribuída no Brasil, é que você com muita facilidade encontra brancos em bairros pobres. Na África do Sul isso é bem mais difícil de acontecer, né? A segregação geográfica, ela ainda está longe de se desfazer. No Brasil é possível você ver pessoas brancas descalças em situação de rua. Teoricamente, eu nem deveria ter achado estranho um homem branco descalço num shopping, porque é algo que eu já vi acontecer na minha vida. Mas sempre nesse contexto de alguém que não tinha escolha, que não tinha calçado. O fato do sul-africano branco escolher andar descalço, mesmo tendo condição de ter um sapato, bugou a minha cabeça. E eu acho que bugou a cabeça da minha criança, da minha adolescente, que cresceu vendo o sapato, o calçado, enquanto símbolo de status, de ascensão social. Um marco na vida de qualquer adolescente aí, ó, da classe C, né? É quando você aposenta aquele tênis mequetrefe, que normalmente ele vai passar para um irmão mais novo, e estreia o seu pisante envenenado. E eu falei estrear porque ainda tinha isso. Tinha o recalque da galera, né, com aquele negócio reluzente. Ó, sentindo o cheirinho de plástico. Assim que chegava um tênis novo, a gente ia lá e pisava para estrear aquele objeto imaculado.
Olha a obsessão que a gente tem com chinelo, gente. É que é negócio. Eu entendo você não ter dinheiro pra comprar um sapato, tudo bem, mas pelo menos um chinelo, uai. Eu lembro uma vez quando eu era criança e eu costumava ir numa sorveteria que há uns 3 quarteirões aqui da minha casa com uma amiguinha da rua. Das primeiras vezes eu fui de chinelo e tudo bem. Mas uma das vezes eu não sei por que eu fui descalço. Ela reclamou e nunca mais me chamou para tomar sorvete com ela. Muito provavelmente ela já fazia essa leitura, né, da correlação de calçado e status social. E não queria ter sua imagem atrelada a isso. Eu acho muito simbólico a Havaianas ter se tornado essa marca, essa empresa internacionalmente conhecida. Tinha loja das Havaianas na África do Sul que nem é um país com tanto estrangeiro brasileiro assim. Era possível achar chinelo até em alguns supermercados. Uma marca que foi criada em 1962 com uma pegada muito mais funcional, uma alternativa para calçado para quem não tinha muita grana para comprar. Faz tanto parte da vida do brasileiro que nos anos 80, o Ministério da Fazenda incluiu os chinelos na lista de produtos cipados, aquele que o preço é tabelado pelo governo, para que as pessoas pudessem comprar mesmo com os reajustes da inflação. Essa relação que a gente tem com o calçado é claramente uma marca da escravidão. Sapato era uma coisa que rapidamente te enquadrava num determinado extrato social. O Thiago Gomide, do Tá na História, ele conta um pouquinho mais sobre isso. Dá uma olhada. O sapato foi um símbolo da liberdade no Brasil, isso na escravidão. Eu estou na Praça 15, no centro do Rio de Janeiro, gente. Aqui, pessoas escravizadas eram vendidas e compradas até a transição para o cais do Valongo, que você está vendo aí. O uso ou não do sapato era um meio de diferenciar se aquele ou aquela pessoa era escravizada. Se fosse escravo, precisava andar descalço. Perceba nessa imagem que ela está bem vestida, mas descalça. Na entrada das igrejas até tinha um objeto de ferro propício para tirar a lama do pé antes de entrar. É o que você está vendo. E vem daí a expressão pé rapado. Quando conseguiam a alforria, uma das primeiras atitudes era juntar dinheiro para comprar sapatos. Tudo isso me fez olhar para aquele homem branco descalço num shopping meio chiquezinho da África do Sul com muito espanto. Que é uma coisa que raramente acontece comigo. O meu olhar normalmente é mais de curiosidade. E a minha primeira leitura da coisa foi privilégio. Para mim, aquele homem só fazia aquilo por conta do privilégio que o tom de pele dele proporcionava a ele. Ele pode andar do jeito que ele quiser, que ele vai ser aceito, ele vai ser respeitado, ele vai ser bem tratado. E um recorte interessante, pensando na coisa do privilégio, que me veio agora na realidade, eu nunca vi uma mulher branca adulta andando descalço nos shoppings chiquezinhos. Sempre homens. Imagina se a gente muda a cor da pele. Um homem negro, por volta de uns 40 anos, usando bermuda e camiseta, entrando descalço num shopping chique. Imagina se nessa foto do café, quem tivesse com os pés descalço fosse esse jovem negro que está atrás do menino branco. Será que eles teriam o mesmo tratamento? Será que eles seriam lidos da mesma forma? E eu fiquei nessa coisa do privilégio por muito tempo. Isso me mobilizou de tal forma que se tornou uma pergunta nas entrevistas. E que bom que virou, porque eu tive, como vocês também vão ter, a oportunidade de escutar diferentes pontos de vista e entender a coisa com muito mais profundidade, assim. Para mim, a coisa do privilégio é inegável. Mas conversando com uma amiga minha africana, eu percebi um aspecto que eu tinha deixado de fora, que é a conexão com a terra, a conexão com a natureza, a conexão com a liberdade. Eu tava vendo a coisa muito enviesada mesmo, né? Eu já falei e vou falar de novo. O incômodo que a gente sente ao ver o outro, seja uma pessoa, seja uma cultura, é um convite. É um convite para olhar para si mesmo. Quando esse convite aparecer, aceita, vai fundo que vem coisa boa, vem coisa boa. Eu percebi que na África do Sul, de alguma forma, brancos e negros se enraizam naquela terra, eles pisam no mesmo chão. No Brasil, a gente não pisa no mesmo chão, a gente nem encosta. Tem um negócio na África do Sul que eu não sei bem como explicar.
Eu amava chinelo. Eu andava de chinelo em casa, eu tinha pelo menos 2 pares, né? Porque cada ocasião, cada um combinava com uma roupa. Quando eu cheguei lá, eu continuei usando chinelo e tal. Mas depois de um tempo, eu comecei a sentir a necessidade de colocar o pé no chão. Em casa, eu comecei a andar só descalço. A África do Sul me trouxe para o chão, me aterrou, me colocou em contato e em equilíbrio comigo mesma. Esses vídeos que eu faço contando para vocês sobre a África do Sul é o mínimo que eu posso fazer em agradecimento a um país que me deu tanto. No próximo vídeo, a gente vai ver eles falando do que eles acham da galera que anda descalço. E aí, Mizanzi Lovers? Vocês gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, você já sabe, inscreve no canal, senta o dedo no like, compartilha com um amigo. Vamos deixar esse papo gostoso rolando. Nossa, beijo.